Salve, salve galerinha, tranquilos? Vamos começar mais uma aula de língua portuguesa. Então, vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre tipologias textuais. Venham comigo nessa aventura. Como eu coloquei no texto da aula passada, nós temos 5 tipos textuais, ou 5 tipologias: narração, injunção, descrição, dissertação e exposição. Tipos textuais são apenas isso, são apenas esses 5. Cada texto que nós produzimos se encaixa em um desses tipos, que tem suas características próprias. Narração é a arte de contar histórias. Vejam, uma das principais características do texto narrativo é justamente a presença de um narrador, de alguém que conta uma história. Então, a narração é a arte de você, é o texto em que você conta, narra um fato, uma história. Pode ser verídico, pode ser imaginário, pode ser ficcional, tá? O objetivo é sempre envolver o leitor ou a pessoa que está escutando na sua história. E para isso tem que ter personagem, tem que ter espaço, tem que ter ações. Quando você vê um filme, você está vendo uma narração. Quando você lê um livro, um gibi, você está tendo uma experiência de narrativas. Tá? Os vários textos dentro da narrativa são chamados de gêneros, assim como os vários outros textos dentro das outras tipologias são chamados de gêneros. Mas esse é um assunto para uma outra aula. Por enquanto, vamos ficar no tipo. Se o texto tem a função de contar uma história, é uma narração. Uma narração obrigatoriamente tem que ter personagens, espaço, tempo e enredo. Personagens são as figuras que vão aparecer na sua história. Pode ser personagens reais, imaginários, ou pode ser apenas objetos. Espaço. A história tem que acontecer em algum lugar. Tempo. Essa história aconteceu em algum momento do tempo. Nas histórias infantis, por exemplo, sempre era uma vez, há muito tempo atrás, sempre tem uma marca de tempo. E enredo, que é a história propriamente dita. Quando você assiste um anime, por exemplo, ele tem um enredo, tem uma história, um núcleo central. Outra tipologia é a descrição, que é a arte de criar imagens mentais com palavras. A característica principal do texto descritivo é descrever, tá? Alguém de forma detalhada. Quando você quer falar para o seu colega sobre uma determinada garota ou um garoto e você começa a descrever as características físicas e psicológicas dessa pessoa. Isso é uma descrição. Fulano era alto, de olhos verdes, mancava da perna esquerda e falava de uma maneira muito engraçadinha que eu achei lindo. Por exemplo, isso é uma descrição. A ideia da descrição é que, à medida que você vá descrevendo, a pessoa vai criando uma imagem mental. Se eu falo para vocês um objeto que serve para as pessoas sentarem, que tem encosto, automaticamente vocês já vão pensar numa cadeira. Cada um vai pensar numa cadeira diferente, talvez alguns pensem na cadeira de escola, numa cadeira que tem em casa, mas o objeto já está formado. Se eu quiser que vocês pensem em uma cadeira específica, eu tenho que ser mais específico na minha descrição. Eu tenho que dizer se ela é de madeira, se ela é pintada, se ela é alta, etc. e tal, tá? E quando você faz um texto descritivo, obrigatoriamente ele tem que ter a introdução, o desenvolvimento e a conclusão, onde você vai apresentar na introdução a ideia principal, no desenvolvimento você vai descrever de fato o objeto e na conclusão você fecha essa imagem. Outra tipologia que nós temos e é muito cobrada mais na frente é a dissertação, que é a arte de convencer
com palavras. Convencer com palavras. O texto dissertativo ele pode ser tanto argumentativo quanto expositivo. O mais comum de se ver é o texto dissertativo argumentativo, que é quando você apresenta um ponto de vista na intenção de convencer aquela pessoa do seu ponto de vista, de que você está certo naquele ponto de vista. A ideia do texto argumentativo é provar por A mais B, através de argumentos, através de palavras, de que a sua visão está correta. No texto expositivo, o texto dissertativo expositivo, você só expõe mesmo o seu ponto de vista. Você não tem muito aquele compromisso de convencer o leitor de que você está certo ou errado. Você só expõe. A minha ideia é essa, o meu ponto de vista é esse, e pronto. Só que você tem que lembrar que expor o seu ponto de vista é diferente de impor o seu ponto de vista. Você deve apresentar o seu ponto de vista, mas não queira que as pessoas aceitem ele como verdade. Ok? É uma questão de respeito para com o próximo. Num texto dissertativo também tem que ter introdução, desenvolvimento e conclusão. Na introdução você apresenta o seu ponto de vista. No desenvolvimento você vai mostrar o porquê que você tem aquele ponto de vista, seja com argumentos para convencer ou seja apenas expondo a sua ideia. E na conclusão você retoma aquela ideia e mostra o porquê o seu ponto de vista está correto na sua visão. O nosso próximo texto a nossa próxima tipologia textual é o expositivo, tá? Que é a arte de informar pela escrita. Ignorem aquele S lá. A ideia do texto expositivo é justamente essa, apenas informar, esclarecer, sabe? Sobre um assunto. É um texto muito típico de jornais. O jornal ele não tem a função de te convencer de alguma coisa. A única função do jornal é te manter informado sobre o que acontece no mundo, no mundo ao seu redor, no mundo de forma mais ampla. Então, um boletim informativo, por exemplo, tudo isso são textos expositivos. A ideia do texto expositivo é apenas informar algo. Não é uma opinião, não é um argumento, não é uma descrição, é uma informação. E, por fim, nós temos o texto injuntivo, a arte de orientar pelo texto. O texto injuntivo, textos injuntivos serão todos aqueles textos que têm a finalidade de instruir alguém, de orientar passo a passo sobre determinados assuntos. Por exemplo, uma bula de remédio, ela te ensina passo a passo como tomar o remédio, por que tomar, em que horário tomar. Tá? Sempre são verbos no imperativo ou no infinitivo e sempre com sujeito indeterminado. Tome a pílula de tanta em tanta hora. Ou, por exemplo, no caso de receitas, bata 3 claras em neve. Acrescente 2 xícaras de farinha de trigo. É sempre verbos no imperativo, quase sempre. E a ideia é te orientar, te ensinar pelo texto, pela palavra. Exemplos de textos injuntivos: os manuais de instrução, as receitas culinárias, as bulas, os editais, os códigos e leis que nós temos que seguir. Todos eles são textos injuntivos. Tranquilos? Bom, eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que vocês tenham entendido. Tá? Não deixem de fazer a atividade do formulário que vai estar na plataforma. Qualquer dúvida, escrevam lá na própria plataforma. Postem suas dúvidas que eu vou responder na medida do possível. Então, nos vemos na próxima aula. Até mais.